Olá, mestres do DeFi, sejam muito bem-vindos ao nosso treinamento Mestre Jedi. E aqui você vai ter a primeira aula desse treinamento, dessa jornada que vai te ajudar a conhecer o mercado DeFi e entender como capitalizar, como rentabilizar as suas criptomoedas dentro do DeFi, dentro das finanças descentralizadas. Essa vai ser a primeira aula de uma jornada de conhecimento, de uma jornada de aprendizado, e eu tenho certeza que quando você concluir essa jornada, você vai olhar para o mercado cripto e para as oportunidades que tem dentro desse mercado com um olhar completamente diferente. E seja bem-vindo ao treinamento Mestre do DeFi. Boa aula a todos. A gente vai começar com a definição do que é DeFi. O que é DeFi? O DeFi é o nome dado ao conjunto de serviços e produtos financeiros como empréstimos, transferências e sistemas de pagamento que rodam em uma blockchain, que é uma espécie de banco de dados descentralizado e imutável, tá? Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, que a blockchain, eu vou abrir aqui um site para vocês entenderem aqui como é que funciona a blockchain. Essa aqui é a mempool do BTC, tá? Cada bloco desse aqui, que está em azul, são os blocos que saíram e eles são numerados, ó. Esse bloco foi o último que saiu há 2 minutos atrás. Ele saiu com 636 transações dentro, tá? E aqui ele tem 91,82% de capacidade da rede sendo transacionado nesse momento. Isso aqui é a mempool do Bitcoin. Cada bloco desse é um bloco da blockchain do BTC. Aqui são os blocos que ainda vão sair. Esse aqui em aproximadamente 9 minutos. Esse aqui em aproximadamente 18. Esse aqui em aproximadamente 27. E tem outros aqui atrás, que são mais 6 blocos que vão entrar. E quando eles entrarem, eles vão mudar aqui para essa cor azul. O que é uma blockchain? A blockchain é um conjunto de transações, de informações que estão sendo agregadas em contratos inteligentes. E esses contratos inteligentes, eles vão se comunicando entre si. E o importante de se entender sobre o que é uma blockchain é que uma blockchain ela é imutável. Por quê? Porque no momento que eu vou até pegar aqui o marcador, no momento que eu tento corromper, por exemplo, esse bloco aqui, tá? Ele só vai conseguir entrar nessa nova cadeia de dados se ele tiver exatamente com todos os dados do bloco anterior e também que ele trouxer do bloco posterior, tá? Tanto o bloco posterior quanto o bloco anterior precisam estar 100% dentro desse bloco para que ele seja validado pela rede e seja colocado em operação. Se isso não acontecer, a blockchain ela vai rejeitar o bloco e ele não entra na rede. A rede não valida o bloco e ele não entra em continuidade da rede. Blockchain ela é imutável porque um bloco tem que ter o DNA do bloco anterior e também o DNA do bloco posterior. Tudo isso aqui está interligado e não pode ser corrompido. Olha, acabou de entrar um bloco. Tá vendo aqui, ó? Acabou de chegar esse bloco. Vocês assistiram ao vivo aqui a mudança do bloco. Acabou de entrar mais um bloquinho na rede do BTC, tá? Então, primeiro entendimento é isso, tá, gente? Precisa entender o que é uma blockchain e por que ela é imutável. Via de regra, essas soluções não são controladas por intermediários como bancos ou outras instituições financeiras. Atualmente, o DeFi ele não tem nenhum banco centralizado dentro do ecossistema do DeFi, tá? Todos os personagens do DeFi, todos são descentralizados. São nós de validação, são pessoas como eu e você que estão colocando dinheiro, colocando liquidez nas piscinas
estão investindo em piscinas e o transacionar dentro dessa cadeia faz com que sejam geradas as taxas e essas taxas elas são distribuídas por todas aquelas pessoas que possuem suas piscinas ou suas farms, que a gente vai ver que é uma modalidade diferente de DeFi. Hoje a gente vai fazer um overview do que é o DeFi, quais as principais plataformas, quais os principais modelos de DeFi e a gente vai depois entrar uma a uma fazendo as análises do que é o DeFi especificamente na prática, tá bom? As operações em protocolos DeFi são descritas e executadas por algoritmos e smart contracts. O que são smart contracts, gente? São contratos inteligentes. Esse contrato inteligente, ele possui uma assinatura criptografada única. Única. Ele não pode ser alterado, como eu falei ali, ele é imutável, ele não pode ser alterado. E uma vez a operação feita, ela não pode em nenhuma hipótese ser desfeita, tá? Só existe uma rede hoje no DeFi, que é a rede Arbitrum, que tem uma modalidade de contestação que você pode fazer em até 7 dias. Porém, quando você faz uma análise do hash de cada uma das redes, o hash é o quê? É o endereço de cada transação que foi feita. Esse endereço registra o contrato inteligente de cada token. E cada moeda, cada token possui um endereço diferente de contrato inteligente. Eu vou mostrar isso para vocês na prática agora para vocês entenderem do que é que eu estou falando. A gente vai abrir agora mais um site que é o nosso querido CoinMarketCap. Eu já falei aqui nas lives abertas que o CoinMarketCap é a bíblia de todo mundo que opera no mercado de cripto, tá? Então você não pode deixar de ter o CoinMarketCap como primeiro site que você vai utilizar em qualquer etapa do seu aprendizado. Seja você um aprendiz, seja você um operador experiente. Então vamos lá. Quando eu quero o token Ethereum, qual é a minha segurança? Se eu entrar na internet e buscar o token Ethereum, eu posso dar de cara com um token Scan. E o que é um token Scan, professor? É um token falso. Você vai colocar o contrato dele e ele vai provavelmente hackear sua carteira, hackear os seus investimentos e vai te roubar, tá? Isso acontece e acontece muito no mercado. Por isso que eu sempre indico você pegar contrato inteligente ou aqui no CoinMarketCap ou no CoinGecko, que é outro site, inclusive que é concorrente aqui do CoinMarketCap, tá? Bitcoin só é Bitcoin na rede do Bitcoin. Você não encontra Bitcoin, por exemplo, na rede do Ethereum. Você não encontra Bitcoin na rede da Polygon, na rede da Arbitrum. Você encontra embrulhados de Bitcoin, que são tokens lastreados ao Bitcoin, valem a mesma coisa do Bitcoin, porém eles não são o Bitcoin. O mais famoso token lastreado, embrulhado de Bitcoin é o nosso querido Wrapped Bitcoin, o WBTC. Ele vale a mesma coisa do Bitcoin, porém ele não é da rede Bitcoin. Ele é de uma empresa que gera o WBTC, que faz a tokenização do Bitcoin, transforma a moeda Bitcoin num token, tá? Transforma a moeda num token. E aí a gente pode operar Bitcoin fora da rede do Bitcoin, tá certo? Até aqui tudo bem? Polygon, para mim pegar o endereço dele, o contrato inteligente da Polygon, se eu tiver alguma dúvida em alguma operação, eu tô lá querendo fazer uma pool, de repente aparece uma coisa diferente lá, uma coisa estranha, e aí eu tô na dúvida, o que eu faço para tirar a dúvida? Eu confiro o contrato inteligente aqui no CoinMarketCap ou aqui no CoinGecko, que foi os dois sites que eu tinha colocado agora recentemente. Os dois sites vão me dar o endereço do contrato, vão me dar o contrato inteligente de cada token,
tá certo? O contrato inteligente de cada token, certo? Aqui no CoinMarketCap, por exemplo, eu tenho aqui, ó, a Polygon na rede do Ethereum. Qual é o contrato inteligente? Aqui, ó, esse número que começa com 0x7D1A e termina com ACFEBB0, tá? Esse é o contrato inteligente da Polygon na rede do Ethereum. Mas eu quero Polygon na rede da Polygon. Como é que eu faço? Eu clico aqui em More, aí eu tenho Solana, Polygon, Moonbeam, tá? E tenho BNB Smart Chain. Eu copio esse endereço, tá? Ou, se eu quiser usar na MetaMask, eu já clico aqui direto, ó. Quando eu clicar aqui na raposinha, já vai abrir direto a MetaMask que eu tiver instalada no meu navegador. Se eu quiser instalar na Trust Wallet, a mesma coisa. Vai abrir direto o meu navegador se ele tiver com a Trust Wallet instalada, tá? Quando eu clico aqui, já vai direto. Quando eu clico aqui, eu copio o endereço e jogo lá na MetaMask para incluir o token. A gente vai fazer isso já já na prática, tá bom? Então isso aqui é o contrato inteligente de cada token. O que eu estava falando em relação ao BTC, o BTC só tem na rede BTC. Na Polygon não tem BTC, na Ethereum não tem BTC, na Arbitrum não tem BTC, na Avalanche não tem BTC, na rede da BNB Smart Chain não tem BTC. E o que é que eu posso usar como BTC nessas redes? O WBTC, ele está bem aqui embaixo, que é o Wrapped Bitcoin. Ele vale a mesma coisa de um BTC, porém ele não é BTC. Ele é um token do BTC. Ele é um embrulhado do BTC, tá? Ele vale a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, tá? Então, você tem que ter essa distinção. Pode ter um problema com a empresa do Wrapped Bitcoin e ele perdeu o PEG? Pode. Já aconteceu? Já. Voltou logo? Voltou. Mas o mercado deu uma balançadinha, tá? Aconteceu muito, professor? Não. Aconteceu uma ou foi duas vezes em toda a história da rede. É uma empresa que roda uma blockchain chamada Wrapped Bitcoin. E ele vai rodar ali esse tokenizado no PEG do BTC. O BTC valendo 1.000, ele vale 1.000. Valendo 10, ele vale 10. Valendo 100, ele vale 100. Tá? E aqui você entra, a página é essa, WBTC Network. É a rede que roda o WBTC, tá? Essa rede aqui é para você utilizar o BTC em outras redes, tá? Até aqui, primeiramente, foi criado para o ERC20, que é a rede do Ethereum, né? E todas as ZK Rollups, que são as redes paralelas ao Ethereum, como a Polygon, Arbitrum, Avalanche e várias outras que são cópias da rede Ethereum, tá? Ó, o Wrapped Bitcoin delivers the power of Bitcoin, para você usar o poder do Bitcoin com a flexibilidade do token ERC20 da rede Ethereum, certo? Então ele está dizendo aqui que esse token ERC20 WBTC, ele está baseado, né, um por um com o Bitcoin. Completamente transparente, 100% verificável, e a comunidade participa dessa decisão. Isso aqui é importante depois vocês lerem com calma, tudo sobre o WBTC, que quem quiser montar, por exemplo, uma piscina de BTC com Ethereum, que é uma das melhores piscinas que você tem para longo prazo, é BTC com Ethereum, você vai precisar de um embrulhado de BTC e um embrulhado de Ethereum para fazer essa piscina. E eu vou mostrar também para vocês depois cada uma dessas modalidades aí de piscina, tá certo? Então é importante entender, BTC só tem na rede do BTC. Qualquer outro BTC fora da rede do BTC é um embrulhado de BTC. As operações em protocolo DeFi são descritas e executadas por algoritmos e smart contracts, que são contratos inteligentes na tradução para o português, que são programas de computador auto-executáveis. Um exemplo prático para visualizar como um deles funciona é um empréstimo. Um indivíduo pode pegar dinheiro com outra pessoa em uma negociação peer-to-peer. Na tradução para o português, peer-to-peer é ponto a ponto, tá? De uma pessoa diretamente para outra pessoa. Isso é o conceito do DeFi. De um investidor diretamente para outro investidor.
Quando eu faço uma swap, o que é swap, professor? É uma troca de ativos. Eu posso fazer isso dentro da Binance, dentro de uma DEX. O que é uma DEX, professor? É uma corretora descentralizada. O que é a Binance? É uma corretora centralizada. Toda vida que você ouvir alguém falando sobre SEX, está se referindo a corretoras centralizadas. Toda vida que você ouvir alguém falando sobre DEX, você vai estar ouvindo alguém se referir a uma corretora descentralizada, tá certo? A forma de transferência, os valores, os juros, a garantia e todos os pormenores são previamente definidos nesses contratos inteligentes, esses contratos automatizados e colocados em prática automaticamente pelos programas de computador, pelos contratos inteligentes que são autoexecutáveis e autoajustáveis também, tá? E eles não têm necessidade nenhuma de recorrer a banco, a qualquer outra entidade para dizer, a Isabelle não pode pegar $100 de empréstimo no DeFi. Não, a Isabelle ou o Walter não pode colocar $1.000 nessa piscina porque ele tem que dar uma garantia. Isso não existe no DeFi. O próprio contrato inteligente, ele já está lá. É só você interagir com ele, que ele vai interagir com você automaticamente, tá? Então, a principal bandeira da tecnologia, portanto, do DeFi, é criar um sistema financeiro global, descentralizado, independente, barato, menos burocrático e acessível a todo mundo. Sabe por que que Itaú, Bradesco, Morgan Stanley, Santander, Bank of America, sabe por que que essa galera, SEC, Comissão de Valores Mobiliários Americanos, sabe por que que essa galera é louca, desesperada com o DeFi? Porque eles não podem, gente, controlar esse sistema. Eles não têm como controlar o sistema. Eles não têm como dizer para o Marcos, você não pode colocar teu dinheiro no DeFi. E o pior de tudo, eles não enxergam o que está dentro do DeFi. Tem gente fazendo piscina de liquidez com $1 milhão. E o cara tá ganhando milhares de dólares por dia de taxa e ele não paga um pirulito de imposto de renda. Porque o governo não sabe o que ele tem dentro da piscina. O DeFi, ele veio solucionar um problema que é um problema hoje muito sério, principalmente com a regulação que está chegando no mercado cripto. Lembra que eu disse na nossa live aberta que os 3 sistemas que vão crescer muito são... um deles é o sistema de privacidade, porque as pessoas cada vez mais vão buscar soluções para não aparecer para ninguém, tá? E eu vou ensinar para vocês aqui depois como a gente mudar o RPC da MetaMask. O que é o RPC? O RPC é um código que identifica as suas transações. E por que que isso é tão importante? Porque a SEC, Comissão de Valores Mobiliários Americanos, ela pediu para a empresa que é dona da MetaMask, a Consensys, que caso ela precise de informações sobre os usuários da MetaMask, ela vai enviar um e-mail, vai solicitar. E aí ela orientou a Consensys a começar a fazer a coleta dos dados financeiros, contratos e tudo onde você investe com a sua MetaMask. Isso faz o quê? Isso quebra o conceito do DeFi. E já criou-se, né? Já foi criado uma forma de burlar isso, porque o mercado ele vai se adaptando a todas as movimentações do sistema financeiro. A SEC pensa que vai controlar a galera, só que a galera já está mudando o RPC da MetaMask. E quando muda o RPC da MetaMask, a Consensys, que é a dona da MetaMask, que utiliza o Infura embarcado como RPC padrão da MetaMask, ela não vai mais utilizar o Infura, ela agora vai utilizar o que eu vou botar lá, o que eu estou determinando que ela vai usar. Ah, é o paraíso na terra o DeFi? Claro que não. Ele tem suas armadilhas, tem seus pontos delicados e a gente precisa entender para não estar entrando em qualquer piscina, em qualquer plataforma, para não perder dinheiro, tá certo? Então essa etapa eu passei, agora a gente vai voltar aqui para as telas, para a gente conhecer algumas plataformas que são
extremamente importantes para quem vai entrar no mercado do DeFi. Conhecer os principais lugares onde eu posso fazer piscina de liquidez hoje. E eu não posso entrar no universo do DeFi sem conhecer o DeFi Llama. Eu já falei desse site nas lives abertas, mas esse site aqui, gente, ele é o maior agregador de informações no DeFi. É aqui que eu vou conferir quais as piscinas que estão dando mais lucro, quais os tokens estão dentro dessas piscinas, se vale a pena eu entrar nessa piscina, de qual é a rede que essa piscina tá, certo? Aqui eu tenho todas as informações sobre o DeFi e as piscinas de liquidez. DeFi Llama é a bíblia do DeFi. Tem que ter isso aqui no seu computador. Tem que olhar isso aqui sempre, porque ele vai te ajudar muito a conferir e evitar problemas, principalmente de entrada em piscinas falsas, tá certo? Quando você vem aqui em Yields, você tem todos os ativos que estão pagando juros, todas as piscinas de liquidez que estão pagando juros nesse momento, em todas as redes. Aqui eu tenho Coinbase, eu tenho Curve, eu tenho Convex, eu tenho tudo. Eu tenho Uniswap V2, Uniswap V3, eu tenho Venus, eu tenho Compound, eu tenho todas as redes. Todas. E aí vem aquela pergunta, tudo que está aqui presta? Claro que não. Como é que eu vou fazer filtro do que eu quero e do que eu não quero, tá? Primeiro você vai ver o TVL, né? Você clica aqui, você vai ver o TVL de cada operação. Ele está começando aqui com os maiores e ele vem diminuindo para os menores TVLs. O que é TVL, professor? É o valor travado dentro de cada piscina. É o valor travado, é quanto tem travado lá dentro de cada piscina, de cada farm, tá? Quanto a galera colocou de grana dentro dessa piscina. O APY é o juro anual que eu tenho aqui, tá? Para essa operação aqui do Stats na Lido, né? Se eu usar a Lido, eu vou fazer uma piscina de monoativo com esse ativo aqui e vou ganhar 5%. É só Jesus sabe o que é isso aqui, tá? Tem muita coisa aqui, gente, que tá no meio daquele bolo lá que eu falei para vocês, que são coisas que não valem a pena a gente entrar, tá? Principalmente você vai ver aqui no DeFi Llama que tem ativo que está pagando milhares de %. Por exemplo, se eu colocar aqui no APY, ó, você vai ver aqui que está aqui o ativo pagando 620.000% para você colocar nesse projeto, o Yield Wolf, né? E aqui você vai ter que colocar aí W Ethereum e esse PETH, que deve ser o embrulhado de Ethereum dessa blockchain aqui, dessa rede. Deixa eu clicar aqui para vocês verem, ó. Você tem aqui esse projeto, tá? Aqui, ó. Você clica nele aqui, aí você entra, aí você vê a quantidade de juros que eles estão pagando, quanto tem travado nessa piscina. Só tem $40 mil dentro dessa piscina, tá? Isso aqui provavelmente é algum desenvolvedor que colocou uma grana aqui, fez uma piscina dessa bonitona para a galera entrar. Quanto mais gente entra, menor vai diminuindo o APY, logicamente, e ele vai pagar a galera os juros no token menor desse par. Claro que ele não vai pagar a galera em W Ethereum, ele vai pagar em outro ativo, tá? E esse token e esse projeto é aonde? Na rede Arbitrum, tá? E é o Yield Wolf, certo? Então você vai fazer a sua análise para ver se vale a pena. Você tem o website que você clica e vai direto para o projeto. Tá aqui o projeto, né? Projeto você vai ver aqui. Aí você tem aqui outras farms que você pode utilizar. O SDT, o SDC, que é uma farm de dólar, tá pagando 41,35 no API anual e no diário 0,09%, certo? Tem 980 mil dólares travados aqui dentro. E aí você tem que ver se vale a pena, se esse projeto vale a pena, tá? Ah, Walter, toda plataforma de DeFi é boa, é confiável? Não, de forma nenhuma. Muitas dessas plataformas
elas não se provaram ainda no tempo. Essa aqui, por exemplo, só tem 4 milhões travados aqui, tá? E 857 volts ativos. Gente que está investindo nessa piscina, nessa plataforma. Sabe qual é a melhor vantagem de uma DEX, de uma descentralizada? É que tu não precisa ter cadastro, abrir conta, mandar documento, nada disso, nada disso. Você simplesmente chega, faz a operação e vai-se embora. Simples assim, tá? Simples assim. Eu tô mostrando para vocês aqui, não é para vocês virem fazer piscina de liquidez nessa loucura aqui não. Eu tô mostrando que existem milhares de plataformas que você pode explorar. Só que muitas delas ainda não têm segurança, outras não têm liquidez, outras já sofreram ataques, tá? Outras podem ter fragilidade de segurança. Então, é importante primeiro você estudar a plataforma, ver como é que o pessoal está tratando essa plataforma, e o DeFi Llama, ele te dá muita informação sobre essa situação. Por exemplo, essa que eu acabei de mostrar só tem 40 mil dólares investidos nessa piscina de WETH com PETH. Então não é interessante você entrar nesse tipo de piscina, principalmente porque ele está te prometendo um yield aqui que não existe, né? 620.000%. Isso não existe, gente, tá? Isso é com certeza uma grande armadilha do mercado, tá certo? Então é importante você ter esse conceito aí, ó, para você entender, né? Ó, você tá vendo aqui, você tem como distribuir aí as informações por mês, por ano, tá? Ó, você pega aqui, aumenta e você tem como ver tudo direitinho, tá? Ó, nos últimos 7 dias, a média de movimentação de juros foi só caindo, ó. Tá vendo? Era 125, começou a cair, e agora tá aqui em 30. Tá vendo como a coisa tá alterando? Então, você tem como fazer todas as análises aqui pelo DeFi Llama. No DeFi Llama, gente, eu tenho, em primeiro lugar, o valor total de todo o mercado do DeFi, que hoje são praticamente 50 bilhões de dólares. 49,72 bilhões de dólares, certo? Aqui é tudo que está travado dentro do DeFi. Eu tenho como separar somente pela rede Ethereum? Tenho. Eu venho aqui e clico. A rede Ethereum ela é a que mais tem dinheiro alocado. Você tem toda a variação e todo o entendimento do que está acontecendo no mercado, a capitalização de mercado em relação ao que está travado lá, o que está travado dentro de cada token, de cada piscina, aqui no Wave, no Bank, no GMX, na TradeJoy, no Stargate, no YieldYark, todos eles. Tudo isso aqui é protocolo DeFi, tá, pessoal? Tudo isso aqui é protocolo DeFi, só para você ter uma ideia como o protocolo DeFi cresce assustadoramente em cada dia. E aí quando você pega, por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui dos primeiros aqui para você entender. Ó. O Wave, ele existe, dá para você operar dentro da Ethereum, dentro da Polygon, dentro da Avalanche, dentro da Optimism, dentro da Arbitrum, dentro da Phantom e dentro da Harmony. Em todas essas redes você pode operar o Wave, tá? E aí tem as taxas de quanto está pagando, né? Quais as variações que ele tem durante um dia, 7 dias e um mês. Tá? E você vai entrando em cada token e vai entendendo, né? Por exemplo, aqui na Polygon, eu tenho todos esses aqui, ó. Todos esses protocolos utilizam a rede Polygon, tá? Qual é hoje o mais utilizado e um dos mais sólidos do mercado? Uniswap V3, tá? Uniswap V3. E eu tenho aqui a Uniswap V1, que ainda tem alguma coisa rodando. Eu tenho a Uniswap V2 e eu tenho a Uniswap V3, que é um agregador de liquidez concentrada. Esse é o grande diferencial da Uniswap V3. E igual a Uniswap V3 no mercado cripto, não existe nenhum ainda.
A patente da Uniswap V3, ela acaba agora em março. Final de março, começo de abril. E essa patente, ela deve ser copiada por todas as outras. Modelo da Uniswap V3. A gente vai ver um multiplicar gigantesco no mercado cripto de DeFi no padrão da Uniswap V3. Porém, a Uniswap V3, ela já se provou como sólida, confiável, escalável e extremamente sustentável, tá? Porque nela estão as melhores e maiores piscinas de liquidez do mercado cripto. Então você não precisa ir para muitos lugares para operar a piscina de liquidez dentro da Uniswap. Você tem outras opções dentro da internet. Você tem outras opções além da Uniswap V3? Tem. Porém, elas são não tão seguras e não tão rentáveis quanto a Uniswap V3. Porque na Uniswap V3 você tem todas as redes. Você tem a Polygon, a Arbitrum, a Ethereum, né? Você tem a Cello. E você vai ter agora, a partir dos próximos meses, a rede da BNB. Foi votada e aprovada pela comunidade da Uniswap V3 a entrada da Uniswap V3 dentro do protocolo da rede da Binance. Então, o que vai acontecer, gente? Toda a liquidez concentrada da BSC, da Binance Smart Chain, que é a rede DEX da Binance, vai vir também para dentro da Uniswap V3. Aí você imagina as possibilidades, né? Então, o Uniswap é, sim, o principal agregador de piscinas de liquidez hoje do mercado cripto, principalmente na V3. Eu vou fechar aqui o DeFi Llama nesse primeiro momento. E aqui a gente vai direto agora para a Uniswap. A Uniswap é essa plataforma aqui, tá? O endereço é app.uniswap.org, certo? Sempre bom ter cuidado para não cair em sites scam. No grupo que a gente vai criar no Telegram ou no WhatsApp, eu vou mandar para vocês os links oficiais de todas as pontes, de todos os dashboards, de todos os agregadores do DeFi dentro do grupo. Eu vou colocar lá dentro do grupo para vocês, tá? Certo? E, por enquanto o grupo não está pronto, eu vou colocar esses mesmos links na comunidade do YouTube em forma de postagem para vocês tiver alguma dúvida, pega o link lá e abre o site, tá? Para não ter perigo de você ter dor de cabeça, certo? Aqui na Uniswap, você tem, como eu falei, as redes da Ethereum, da Polygon, da Optimism, da Arbitrum e da Cello. E vamos ter daqui os próximos meses a rede da BNC, da Binance Smart Chain. Então, você tem muita coisa como operar aqui dentro da Uniswap. Muito como ganhar dinheiro aqui dentro, certo? É muito mesmo como ganhar dinheiro aqui dentro, certo? Você tem como ver aqui os tokens de cada rede. Aí você faz uma análise de cada token, tá? É aquele como se fosse um CoinMarketCap. Ele diz quanto é que tá subindo, qual é o valor que tem travado dentro das piscinas, qual é o volume negociado nas últimas 24 horas. Ele vai te dando várias informações aqui que são extremamente importantes e você pode filtrar. Olha, por exemplo, eu filtrei o Ethereum em um dia, mas eu posso filtrar o Ethereum em uma hora. Os tokens da rede Ethereum em uma hora, qual a variação que houve nos tokens da rede Ethereum. Tudo isso aqui pode ser comprado diretamente pela Uniswap. Como, professor? É só conectar minha carteira. E aqui eu tenho como instalar MetaMask, instalar Coinbase Wallet ou instalar uma outra carteira, tá? Eu posso instalar direto por aqui? Posso instalar direto por aqui, certo? Posso instalar direto por aqui. Eu não vou fazer isso hoje, gente. Eu tinha dito que ia fazer isso hoje, mas eu não estou com a minha carteira física em mãos. E eu quero aproveitar na próxima aula, instalar a MetaMask e já fazer a conexão dela com a carteira física para vocês verem ao vivo como é que funciona, tá? E volto a dizer, é muito importante que vocês utilizem uma carteira física. Não fiquem apenas com uma carteira digital, porque a carteira digital ela pode ser hackeada mais facilmente do que uma carteira física. A carteira física, você evita 90% do problema de hackeamento no DeFi.
E onde é que corre o risco de você ser hackeado? É quando você conecta. Se você conectar a sua carteira num site falso da Uniswap, você vai ser hackeado. Se você conectar a sua carteira numa farm maluca, como aquela que eu coloquei ali para vocês verem, tá? Você vai ser hackeado. Se você colocar a sua carteira numa bridge e ela tiver com problema de vazamento de dados, você vai ser hackeado. Se o seu computador tiver com vírus, você vai ser hackeado, tá? Tudo isso pode acontecer com você utilizando apenas uma carteira física, certo? Então, assim que puderem, comprem uma carteira física. Comprem uma carteira física com urgência, principalmente para usar o DeFi. É extremamente importante. E outra coisa, gente, deixar token em corretora também é pedir para perder dinheiro. Por quê? Porque se uma corretora dessa quebrar, como já aconteceu diversas, você vai perder seu dinheiro. Você vai perder o que você tem na corretora. Se Deus o livre guarde acontecer uma tragédia e a Binance quebrar, gente, podem ter certeza de uma coisa, metade do mercado cripto se acaba. E muita gente vai embora e muita gente vai perder dinheiro. Porque a grande maioria das pessoas tem dinheiro dentro da Binance. E isso é uma tragédia para o mercado cripto. Tá? E a gente pode evitar isso como? Comprando uma carteira física. Só quero lembrar vocês, não vou fazer propaganda, da CashForte. O link está na descrição do vídeo. Aproveitem o desconto que o canal proporciona para vocês, tá certo? Então aproveitem aí as oportunidades e não percam a chance de comprar a carteirinha de vocês, é com preço muito bom. Então aqui, ó, voltando para a Uniswap, a gente tem os tokens, eu posso separar por rede Ethereum, posso separar pelos tokens da rede Polygon, e aí eu já sei quais tokens dentro da Polygon eu posso usar, né? Ó, vou mostrar aqui dentro da Polygon, eu tenho o Mimetic, que é o embrulhado de Matic, também, que vai ter algumas pools com esse. Eu tenho o Wrapped Ethereum dentro da rede Polygon, eu não tenho Ethereum puro, eu tenho embrulhado de Ethereum. Tá aí, ó, o WETH. E eu tenho também o Wrapped Bitcoin, tá? Tá aqui, ó, o Wrapped BTC, que é um embrulhado de BTC que roda dentro da rede Polygon. Tem piscina de Wrapped BTC com Wrapped Ethereum? Tem, e é muito boa. Paga bem, paga taxa boa, tá? Então, assim, para quem tá fazendo piscina para longo prazo, não tem piscina melhor do que BTC e Ethereum, gente. Porque você vai estar com as duas principais criptos do mercado, raramente uma sobe e a outra fica, 95% das vezes as duas sobem junto e as duas caem junto. Então você fazendo um range, que é um espaço de operação para essas criptos, por exemplo, um range bem estabelecido para curto, médio e longo prazo, você vai ter uma carteira crescendo ao longo do tempo, ganhando taxa todo dia e rentabilizando na subida e rentabilizando na descida. Quem estava no DeFi quando o inverno cripto começou lá no início de 2022, tá um pingo preocupado se o BTC está subindo ou está descendo. Tá ganhando taxa do mesmo jeito. E as taxas, ele vai transformando em novos BTCs. Já pensou? Tu pega 10 pau de taxa, 10 dólares de taxa e o BTC caiu. Aquela taxinha tu pode usar para pagar tuas contas, pode usar para reinvestir no mercado. Essa é a lógica de você ter piscina de liquidez. Essa é a lógica de você trabalhar com DeFi, tá? Essa é a lógica. Ah, professor, eu tenho só BTC e eu não quero trocar para o WBTC. Eu posso utilizar o DeFi também assim? Pode. E eu vou mostrar para vocês também como você pode fazer se você não quiser trocar seus BTCs, você não quiser trocar as suas Ethereums puras por embrulhados, tá? Tem gente que não quer. Não, eu tenho um link, eu não quero trocar minhas links por nada. Eu tenho meu BTC, eu não quero trocar por nada. Eu posso usar o DeFi desse jeito? Pode. Como? Vou fazer um empréstimo. E pode fazer um empréstimo de DeFi? Pode. Precisa pedir autorização para o gerente do banco? Não. Precisa falar com o cara lá do Tesouro Nacional? Não, não precisa falar com ninguém. Precisa falar com o cunhado, o cunhado me empresta 1.000. Não, não tem que falar com ninguém. É um contrato inteligente que auto se regula. E ele auto se alimenta, tá certo? Eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui também. Vai ser o último tópico da nossa aula de hoje.
Então, o Uniswap é a principal de todas. Agora a gente vai entrar aqui na PancakeSwap. A PancakeSwap é uma das mais antigas. Eu diria até que é uma das maiores precursoras do mercado DeFi. A PancakeSwap é da Binance também. O CZ não admite, mas todo mundo sabe que é dele. Por que que todo mundo diz que é dele e todo mundo sabe que é dele? Porque a moeda principal que eles usam é o BNB. E a rede principal que eles utilizam é a BNB Smart Chain. Tá aqui, ó. Recentemente, eles incluíram no DeFi da PancakeSwap a rede Ethereum e agora, recentemente, a rede do Aptos. Tá? Por isso que ele cresceu muito o preço do Aptos, porque a galera começou a comprar Aptos para poder rodar dentro da PancakeSwap. Quando você está dentro de uma piscina de liquidez, o token que você vai precisar ter para gerar movimento dentro da piscina vai ser o token da piscina, o token da DEX. Nesse caso, aqui da PancakeSwap, você precisa ter BNB. E aí você vai mudar o seu BNB para o Cake, que é o token de governança da piscina da PancakeSwap. E aqui dentro da PancakeSwap você tem as farms, que são as fazendas onde você pode criar pares de tokens. E diferentemente da Uniswap, a Uniswap é uma liquidez concentrada. Você pega dois ativos, você trabalha range desses dois ativos e no movimento de compra e venda desses dois ativos você ganha taxa. Aqui não. Aqui você monta dois ativos, você cria uma piscina de liquidez. Por exemplo, aqui no caso, Cake e BNB-LP, você criou uma piscina, né? uma liquid pool, que é traduzindo para o inglês, né? O LP é uma liquid pool, uma piscina de liquidez. Você compra, por exemplo, Cake e BNB e manda para cá pela Binance, por exemplo. Ou você pode só mandar dólar para cá e chegar aqui você faz o swap diretamente dentro da PancakeSwap. Pode ser feito, que é a troca direta dos tokens aqui dentro da própria Pancake. E aqui você tem, por exemplo, ó, essa piscina, né, de liquidez. Você tem a Cake e a BNB. Você vai colocar um percentual dos dois ativos. Quando você montar a piscina, ele vai dizer quanto você vai precisar colocar de cada um. Logicamente, você vai ter que conectar a sua carteira. A sua carteira vai ter que ser a carteira da Binance Smart Chain. Você vai ter que ter essa carteira instalada ou na MetaMask ou a própria carteira, que é essa daqui, tá? Essa daqui é uma própria da PancakeSwap, da Binance Smart Chain, certo? E aí, professor, só tem a MetaMask, só tem a Trust Wallet como carteira digital? Negativo, gente. A gente tem dezenas de carteiras que a gente pode instalar no nosso navegador e a grande maioria delas a gente pode agregar a Trezor e a Ledger, tá? Como a Trezor e a Ledger já tem um sistema mais moderno, o próprio aplicativo Ledger Live e o aplicativo da Trezor, ele já tem dentro do aplicativo a capacidade de você instalar os aplicativos das próprias redes, tá? E aí você não vai estar com um monte de coisa instalada no teu navegador, somente aquelas que forem realmente necessárias. Agora a gente deu uma olhadinha aqui na PancakeSwap, a gente vai depois entrar para analisar os tokens. Você vai ver que tem muita porqueira aqui dentro da PancakeSwap. Tem muita coisa te oferecendo liquidez gigantesca, tá? Gigantesca. Por exemplo, aqui, ó, Cake com BUSD, ele tá dando quase 49% ao mês. É APR, não é APY, é ao mês. E aí você tem aqui dentro fazer um booster, tornar essa liquidez maior ainda, porque você multiplica por 2. Conecte sua carteira e ative o Yield Booster, que é como se fosse um acelerador de ganho, entendeu? No normal você tem 28,95 e aí você liga o Buster e passa a 48,98. Olha que coisa interessante. 19 vezes o multiplicador desse investimento. Vale a pena? Só Deus sabe. Por quê? Porque a Cake está custando
$4,08. Quando eu analiso o ativo, aí é onde entra a história gráfica, né? Eu tenho que analisar o ativo, aí eu venho aqui, tô em BUSD, né? Pego aqui Cake, e aí você precisa não só do DeFi, mas também precisa da análise técnica. Pego o Cake e faço uma análise do Cake. Se vale a pena eu ter Cake, se ele já caiu pra caramba, onde é que esse token foi, eu tá com essa farm aqui, essa análise você tem que fazer, certo? Cake BNB já melhora um pouco, porque BNB é um ativo que responde muito rapidamente. Olha a diferença do multiplicador aqui, 19. Olha quanto é que é o multiplicador do BNB, 325. Tá entendendo? Então, você tem que analisar muito bem qual é o momento que você está entrando e se vale a pena você entrar nesse tipo de piscina de liquidez na PancakeSwap. Por quê? Porque aqui tem muita oportunidade, porém, também tem muita porqueira, tranqueira aqui na PancakeSwap. Você pode fazer trade aqui, ó. Aqui você tem o swap, que é a troca direta de tokens. Aqui o swap. Você vem aqui e troca BNB por Cake, troca dólar por BNB. Faz uma troca direta. Você tem aqui o trade com ordem limite. Você pode deixar... depois que aceitar tudo aqui, eu entendo, ó, aceitei tudo, pronto. Aqui você pode dizer quanto que você quer pagar para trocar Cake por BNB. Mercado tá caindo, aí você diz quanto você quer. Quanto você quer. Eu quero comprar BTC a $15 mil e eu tenho BNB e quero trocar por BTC, vou pegar aqui um bem facinho aqui, por ADA. BNB por ADA. Quando a ADA custar tanto, pode entrar e ele deixa aqui conectado com a tua carteira e ele faz uma ordem limite. É um trade que você faz como se você estivesse lá na Binance. Você compra numa queda e vende num topo. Você pode delimitar e já deixar tudo programado aí para você fazer a operação automática, tá? Aqui também você tem ordem de liquidação, você tem o futuros e tem as pontes, que é onde você transfere os ativos. Por exemplo, eu quero aqui da rede Ethereum mandar para a rede BNB. Aí você vai escolher o token. Eu quero mandar o SDC para receber em BUSD aqui na BNB. Aí você diz o máximo que você tem aqui e ele vai trocar aqui para você. Claro, tem taxa, né? Você tem que avaliar a taxa, se vale a pena a taxa. Ó, o gas agora nesse momento tá 0.000728 BNB. Tá baratinho, né? A taxa de gas aqui, ó, 0.015 ETH. Tem que sempre fazer análise. Antes de finalizar o processo, ele vai dizer quanto você vai pagar e você faz essa análise, se vale a pena ou não fazer a troca aqui. Aí você tem a rede da Aptos, que você tem várias opções. Tem também o Swap dentro dessa outra rede. Tem aqui a Warhol, que trabalha com a Solana. Tem muita coisa aqui dentro, gente. Espero que você tenha gostado desta aula e te vejo na próxima aula do Mestre do DeFi. Valeu!